Você anota tudo aquilo que Deus te fala? A gente tem muita experiência com Deus, né? Deus fala com a gente através da Bíblia, através de sonhos, através de alguém que nos revela alguma coisa, né? Que traz uma mensagem ali para nós, por parte de Deus. E muitas vezes a gente recebe essa palavra e simplesmente a gente guarda na memória. E a verdade é que a nossa memória ela é falha e com o passar do tempo a gente pode acabar esquecendo. E teve um dia que eu estava em um grupo de oração e Deus ele veio no nosso meio e começou a entregar algumas promessas para as pessoas que estavam ali. E ele falou uma coisa que eu achei tão interessante, que isso assim mudou a forma como eu passei a receber as promessas de Deus para a minha vida. Ele falou assim que era para todos nós termos um caderno, separar mesmo, comprar um caderno, uma caneta e deixar específico para isso, porque vai ter um tempo que a nossa memória vai falhar. Então, nesse dia que a memória falhar e a gente tiver um caderno para recordar aquilo que o Senhor nos falou, a gente vai poder ver que tudo aquilo que Ele nos prometeu, Ele cumpriu. Gente, isso foi assim tão transformador, porque eu comecei a ver que Deus, Ele tem realmente muitas promessas para as nossas vidas. Ele tem as promessas que Ele já deixou na Bíblia, mas Ele tem sim uma palavra específica para cada pessoa, né? Para cada situação que a gente está vivendo, ele tem uma mensagem específica. E uma coisa que Deus tinha falado naquele dia, porque tinha um adolescente no nosso meio, e ele falou assim que o caderno para a gente usar como uma recordação. Então, a gente poderia usar nesse caderno não só a escrita, mas também desenhos, figuras, coisas que fizesse a nossa mente entender o significado daquelas palavras. E algumas coisas Deus me dita, porque Ele sabe que Ele tem uma filha que, dependendo o que falar, principalmente se falar assim, olha, isso é urgente, isso é importante, às vezes eu congelo e esqueço. E aí algumas coisas Ele pede para eu anotar. Ele dita para mim, fala assim, anota isso, isso e isso. E aí esses recadinhos assim, eu tô guardando como uma recordação daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Uma coisa que eu percebi que quando a gente anota, é que isso ativa a nossa fé. Isso ativa a nossa expectativa para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, porque em vários desses momentos, assim, entre o que Deus falou e a realização, passava na minha mente alguma frase, né? Alguma coisa assim, ai, será mesmo? Nossa, mas está demorando. E aí, quando eu lembro desse caderno e eu venho aqui, eu releio, isso acende toda a experiência que eu tive com Deus e uma certeza que Deus cumpre suas promessas, né? Na Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então creiam nas promessas do Senhor, porque Ele zela para que elas se cumpram.